A história de Jó é um dos maiores testemunhos de fé e perseverança que as Escrituras nos revelam. É mais do que um relato sobre perdas e sofrimentos, é um espelho para todos que já sentiram o peso da dor na alma. Hoje, vamos mergulhar nessa jornada transformadora, onde a confiança em Deus se torna o alicerce em meio ao caos. Jó nos ensina que, mesmo quando tudo parece desmoronar, existe esperança. Se você já enfrentou dias sombrios ou precisa renovar sua força, fique comigo até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal, pois essa reflexão pode iluminar os seus passos e renovar a sua fé. Abra o coração. Essa narrativa tem o poder de transformar vidas e revelar que, às vezes, as maiores bênçãos nascem no meio da tempestade. O homem mais justo do Oriente, uma história que toca a alma. Jó não apenas possuía riquezas e status, mas carregava consigo algo muito mais valioso, um coração firmado na justiça e uma confiança inabalável em Deus. Seu nome ecoava por toda a região de Uz como sinônimo de integridade, um homem cuja devoção era visível em cada gesto, palavra e atitude. Mesmo cercado por abundância e prosperidade, Jó nunca permitiu que seu coração se perdesse no orgulho ou na vaidade. Ele sabia que o verdadeiro tesouro não estava em bens materiais, mas na fidelidade a Deus, e isso fazia dele uma referência espiritual em sua geração. Jó era um pai exemplar. Todos os dias, após as celebrações e reuniões familiares, ele se levantava cedo para oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos, com temor de que, de alguma forma, tivessem pecado em seus corações. Esse cuidado revelava não apenas sua responsabilidade como pai, mas sua confiança na misericórdia divina, uma fé que transcende o visível e busca a santificação constante. Jó entendia que sua influência não se limitava àquilo que possuía, mas se estendia à vida espiritual de sua família. No entanto, sua história não é apenas sobre bênçãos. A verdadeira grandeza de Jó se revelou quando ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde. Mesmo em meio à dor insuportável e ao silêncio de Deus, ele não deixou de acreditar. Foi ali, no vale da aflição, que ele descobriu que a fé não é medida pelo que temos, mas pela confiança que mantemos quando tudo nos é tirado. Jó sabia que Deus é soberano, e mesmo quando não compreendemos seus caminhos, sua justiça nunca falha. O teste que levou tudo, a dor do silêncio divino, nas regiões celestiais, uma reunião transcendente ocorria. Entre anjos e potestades, Satanás se aproximou do trono do Altíssimo. E o próprio Deus, com orgulho, apontou para Jó: observaste o meu servo? Não há ninguém como ele, íntegro, fiel e temente ao Senhor. Mas o adversário foi ousado em sua acusação: ele só é fiel porque tem tudo o que deseja. Tira-lhe as bênçãos e verás que te amaldiçoará. Deus, então, permitiu que Jó fosse provado, com uma única restrição: sua vida não poderia ser tocada. De repente, a tranquilidade da vida de Jó se transformou em um turbilhão de dor. Seus bens foram saqueados, seus servos assassinados, e um vento devastador derrubou a casa onde seus filhos celebravam. Tudo desmoronou. Jó, no auge da angústia, rasgou suas vestes e raspou a cabeça, sentando-se em meio ao pó e à cinza. Mas em vez de murmurar contra o céu, ele proferiu uma declaração que atravessaria os séculos: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A provação que penetrou a carne e a alma. Satanás, derrotado na primeira tentativa, voltou ao trono e argumentou: ele ainda é fiel porque tem saúde. Toca na sua carne, e ele te amaldiçoará. E mais uma vez, Deus permitiu que Jó fosse provado. Feridas dolorosas cobriram o corpo do servo de Deus, dos pés à cabeça, levando-o a sentar-se nas cinzas, raspando as feridas com pedaços de cerâmica. O que antes era uma dor emocional tornou-se também física. A esposa de Jó, consumida pela dor, não suportou: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó, com a serenidade de quem conhece o coração do Pai, respondeu: falaste como uma louca. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal. Mesmo esmagado pela dor, Jó recusava-se a abandonar sua fé, como quem se agarra à última fagulha de esperança em meio a uma noite sem estrelas. Amigos que se tornam peso, o silêncio e a discórdia. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo, e por 7 dias e 7 noites ficaram ao seu lado, em total silêncio. Era um silêncio pesado, como o chão frio que o sustentava. Mas quando finalmente falaram, suas palavras não trouxeram consolo, apenas mais dor.
Eles acreditavam que todo sofrimento era resultado de pecado oculto e acusaram Jó de alguma transgressão não confessada. A dor, que antes era externa, agora invadia o coração do servo fiel. Em meio a essa tempestade de acusações, Jó clamava por justiça, questionando: onde está Deus? Por que ele se esconde? Era uma luta entre a lógica humana e a soberania divina, entre respostas que não vinham e uma fé que se recusava a se dobrar. Seus amigos insistiam: arrependa-se, e tudo lhe será restituído. Mas Jó, confuso e machucado, continuava buscando um encontro com o Deus que ele conhecia, ainda que não pudesse entendê-lo naquele momento. O silêncio de Deus e a resposta que transforma. No momento mais sombrio da vida de Jó, ele enfrentou algo ainda mais devastador que a perda: o silêncio de Deus. Não havia resposta imediata para seus questionamentos, nem alívio para sua dor. Seus amigos trouxeram acusações e julgamentos, intensificando seu sofrimento. Mas, em meio a tudo isso, Jó continuou clamando, persistindo em buscar a presença divina. A lição profunda aqui é que a fé verdadeira não depende de respostas rápidas, mas de uma confiança que se mantém firme mesmo na ausência de explicações. Quando Deus finalmente falou através do redemoinho, ele não trouxe respostas diretas, mas revelou sua grandeza e sabedoria que vão além do entendimento humano. Essa revelação mudou tudo. Jó entendeu que, mesmo sem entender os caminhos de Deus, ele sempre é digno de confiança. E você? Está disposto a confiar em Deus mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta? O encontro com a grandeza. Quando Deus fala do redemoinho, depois que todas as palavras humanas se esgotaram, Deus falou. E não deu a Jó as respostas que ele tanto buscava. Do meio de um redemoinho, o Criador revelou sua grandeza com perguntas que deixaram Jó em silêncio. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem foi que disse ao mar: até aqui virás e não passarás? Deus não explicou o porquê do sofrimento, mas mostrou que sua sabedoria ultrapassa o entendimento humano. Humilhado e maravilhado, Jó finalmente compreendeu: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele percebeu que a verdadeira fé não é baseada em respostas, mas em confiança. A fé que sustenta não é aquela que entende, mas aquela que permanece firme, mesmo sem explicação. Restauração dobrada. A fidelidade recompensada. A história de Jó não termina na dor. Após sua longa provação, o próprio Deus restaura tudo o que ele havia perdido, dobrando suas bênçãos. Jó recebeu o dobro de seus bens materiais, e sua família foi reconstruída com a chegada de novos filhos. No final, ele viveu uma vida longa e plena, desfrutando de uma paz que ia além do entendimento. A grande mensagem dessa parte da história é clara: a fidelidade a Deus sempre será recompensada no tempo certo. Mesmo que as tempestades pareçam intermináveis, o sol sempre volta a brilhar. Assim como Jó, sua história também pode ter um final de vitória e renovação. Se você tem vivido dias difíceis, lembre-se: o que Deus tem para você no futuro é maior do que qualquer dor que você esteja enfrentando hoje. Não desista, o melhor ainda está por vir. A restauração e o dobro da bênção. Quando a provação terminou, Deus repreendeu os amigos de Jó por suas palavras sem sabedoria e pediu que Jó orasse por eles. E foi a oração de Jó que selou a reconciliação e trouxe a restauração. O Senhor devolveu a Jó o dobro de tudo que havia perdido: suas terras, seus rebanhos e seus servos. Além disso, ele recebeu 10 novos filhos, e sua casa voltou a ser preenchida pela alegria e pelo riso. Jó viveu para ver seus netos e bisnetos, desfrutando de uma vida longa e plena. Ele morreu em paz, saciado de dias. Sua história, marcada por dor, fé e redenção, tornou-se um testemunho eterno para todas as gerações que enfrentam dificuldades e questionam os caminhos de Deus. Um legado que ecoa por todas as gerações. O Novo Testamento nos oferece Jó como uma bússola espiritual, uma lembrança viva de que a paciência é a trilha por onde a esperança caminha. Como está escrito: vistes a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A mensagem que atravessa os séculos é clara: por mais densa que seja a escuridão, o amanhecer é inevitável. A noite nunca é eterna. O sol sempre volta a brilhar e a tempestade se dissipa diante do poder restaurador de Deus. Se você sente que tudo à sua volta desmorona, lembre-se: a sua dor não é um ponto final, apenas uma vírgula em uma história que Deus ainda está escrevendo. Jó não foi esquecido, e você também não será. Cada lágrima que escorre dos seus olhos é vista pelo Senhor,
E mesmo nas situações em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor, Ele trabalha no invisível, preparando o milagre. Confie. Ele sabe exatamente o momento de transformar seu luto em dança e devolver o que foi perdido. Não permita que a dor apague sua esperança. Deus é especialista em fazer brotar flores nos desertos mais áridos. A fé, quando mantida viva, é como uma âncora que impede o coração de naufragar, mesmo em meio às águas mais violentas. Não se entregue ao desespero. Lembre-se de que Jó, mesmo após perder tudo, encontrou em Deus uma renovação mais profunda do que jamais poderia imaginar. A sua história também pode ter esse final. Então, respire fundo e mantenha a confiança. No meio da tempestade, o vento que parece querer destruir tudo pode ser o mesmo que te levará para um lugar novo, mais seguro e cheio de paz. A fé não elimina as dores da vida, mas dá sentido a cada uma delas. Deixe que a fé seja a vela que ilumina os passos que você não pode enxergar. Curta, inscreva-se no canal Chama do Versículo e compartilhe essa mensagem. Alguém pode precisar ouvir essa história hoje. Assim como Jó, sua vida também pode ser restaurada, e o amanhã pode trazer bênçãos que você nem imagina. Segure firme. O Deus que foi fiel a Jó é o mesmo que cuida de você.